Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de Química do Triale Concursos. E na aula de hoje vamos falar um pouco sobre a massa, volume, temperatura e pressão. A gente vai falar sobre essas grandezas e vamos falar também sobre suas unidades de medida. Como fazer conversão nas escalas de temperatura. Vamos falar sobre como fazer conversão de unidades de medida de massa e de volume, que são, por exemplo, as nossas propriedades gerais da matéria. Bom, então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a massa. Vou falar aqui rapidamente sobre sua definição e a gente vai às conversões de unidade de medida, que é o foco dessa aula de hoje. Bom, a massa, ela é a quantidade de partículas existentes em uma matéria. Quanto maior a quantidade de partículas em uma matéria, maior é a massa dessa matéria, maior a massa desse material. Então, a gente mede a massa de um material pela quantidade de suas partículas. Agora, com relação às unidades de medida, que vai ser o foco que a gente vai fazer dessa aula, serão as conversões dessas unidades, a gente vai trabalhar aqui com 3 unidades, o quilograma, o grama e o miligrama, que pelo menos numa parte inicial da química, quando a gente estiver falando ali de cálculos estequiométricos, algumas contas na química, a gente vai utilizar muito essas 3 unidades. Existem outras que vamos abordar posteriormente, tá? Por exemplo, a tonelada, mas que não é tão aplicada como essas 3 aqui. A gente vai aprender a fazer a conversão, por exemplo, de quilograma para unidade de grama. A gente está passando de uma unidade que é maior para uma unidade menor. E a gente faz essa conversão multiplicando por 1000 o valor que eu tenho em quilograma, eu encontro esse valor na unidade de gramas. Se eu quiser converter da unidade de gramas para a unidade de miligramas, eu também vou multiplicar por 1000 o valor que eu tenho. Só que o valor de grama multiplicado por 1000, o valor eu encontrarei na unidade de miligramas. Eu posso fazer o processo contrário, sair de uma unidade menor para uma unidade maior. Nesse caso, a gente vai dividir por 1000, de miligramas para grama, e de grama para quilograma, a gente também vai dividir por 1000 para fazermos essa conversão. Temos um caso onde se a gente quiser pular, né, passar aqui, ó, por exemplo, lá de quilograma para miligrama, a gente pode fazer isso também. A gente pode fazer de duas formas diferentes. Ou você passa de quilograma para grama, depois de grama para miligrama, ou você faz isso diretamente. Se você parar para pensar, ó, se eu fizesse em duas partes, eu multiplicaria por 1000, depois multiplicaria por 1000 de novo. Agora, se eu quiser fazer direto, quanto que é 1000 vezes 1000? Não é 1 milhão? Então, para fazer direto, é só você multiplicar por 1 milhão para você fazer a conversão lá de quilogramas para a unidade de miligramas. Bom, vamos deixar aqui alguns exemplos para a gente praticar. Se eu quiser, por exemplo, converter 2 quilogramas, um exemplo bem simples aqui, para começar, 2 quilogramas em gramas, o que, que a gente faz? Bom, a gente pode observar aqui, ó, que para passar de quilograma, essa unidade aqui de cima para de baixo, a gente só tem que multiplicar por 1000. Fácil, hein, professor? Então é só eu pegar 2 e multiplicar por 1000, o que vai ser igual a 2000. Então, quando eu falo que eu tenho 2 quilogramas, é a mesma coisa de dizer que eu tenho 2000 gramas. Agora a gente vai falar sobre a conversão ao contrário. Se eu passar, por exemplo, de uma unidade menor para uma maior, eu vou colocar aqui como exemplo, 2.650 miligramas, e a gente vai converter isso daqui em gramas. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que dividir por 1000. Então, eu vou pegar esse valor que eu tenho aqui e vou dividir ele por 1000. Um método fácil de fazer essa divisão é você pensar com relação à movimentação da vírgula. Se você movimenta a vírgula para o lado esquerdo, você está fazendo ali uma divisão. Agora, se você movimentar a vírgula para o lado direito, você está fazendo ali uma multiplicação. Como assim, professor? Olha só. Eu não estou dividindo aqui, ó, 2.650 por 1000. Então, a vírgula do 2.650, essa vírgula que está aqui, ó, depois do seu último algarismo à direita, ela vai andar 3 casas para o lado esquerdo. Por que para o lado esquerdo? Porque a gente está fazendo aqui a divisão. Então, a vírgula tem que andar para a esquerda. 3 casas porque o 1000 aqui tem 3 zeros. Então, o resultado dessa divisão que a gente vai ter aqui, ó, quando a vírgula entrar aqui entre o 2 e o 6,
o resultado dessa divisão vai ser 2,650 ou 2,65, tá? Esse valor em gramas, ele equivale aos 2.650 miligramas. Bem tranquilo, não é? Agora a gente vai colocar aqui outros exemplos, um pouquinho mais complexos, mas nada demais. Afinal, esse conteúdo, essa parte de conversão de unidade de medida, ela é bem tranquila, bem simplesinha de ser feita mesmo. Vamos supor que eu pegue aqui um valor de 2.865 e eu vou passar esse valor de miligramas para a unidade de quilograma. Quantos quilogramas eu vou ter? Bom, você vai ter que passar, olha só, aqui de baixo você vai pular duas casinhas, né? Daqui para cá você multiplicaria por 1.000, daqui para cá multiplicaria por 1.000. Se você quer passar diretamente, você tem que... Desculpa, eu falei multiplicar. Na verdade, a gente está passando da unidade de baixo para a unidade de cima. Então, a gente tem que dividir, tá? Então, de miligramas para grama divide por 1.000, de grama para quilograma divide por 1.000. Se a gente quer passar lá de miligramas para quilogramas, a gente vai dividir por 1 milhão. Então, você vai pegar esse valor aqui, ó, 2.865, eu até vou colocar ele, vou dar um espacinho para ele, ó, 2.865, e a gente vai dividir esse valor por 1 milhão. Observe que aqui o 2.865 ele tem uma vírgula que estava implícita, mas ela aparece à direita do seu último algarismo quando ela está implícita, tá? Então você tem 2.865,0, por exemplo. Essa vírgula ela vai ter que andar para que lado? Para o lado esquerdo ou para o lado direito? Como eu estou fazendo aqui uma divisão, olha só, uma divisão ela anda para o lado esquerdo. E ela vai andar o número de zeros que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 6 zeros. Então ela vai andar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para o lado esquerdo. Aqui eu vou cortar a vírgula. Nesses vãos que ficaram vazios, a gente vai adicionar aqui 2 zeros. E à esquerda da vírgula, a gente tem que colocar um valor para que essa vírgula aqui tenha sentido. A gente vai colocar mais um zero aqui. Então, o número que a gente vai ficar é 0,00 e aqui vem o 2.865. Olha só, um valor que era grande em miligramas, ele aparece como um número bem pequeno em quilogramas. Só que esses dois valores, eles representam a mesma grandeza, tá, pessoal? Então, quando eu falo assim, ó, eu tenho 2.865 miligramas, ou eu tenho 0,002865 quilogramas, dá na mesma. Então, isso aqui é apenas a conversão dessa unidade de medida de massa, tá bom? Vamos agora falar sobre o volume, que é outra grandeza, né, que a gente tem como sendo uma propriedade geral da matéria. Bom, o volume ele é o espaço que uma matéria ocupa, independentemente do seu estado físico, ou seja, pode ser sólido, pode ser estado líquido ou gasoso, todas elas têm volume, então a gente vai tratar aqui sobre as suas unidades de medida. Temos aqui o metro cúbico, que pode se transformar em decímetros cúbicos ou litro. Temos o centímetro cúbico ou ml, já que o litro também pode se transformar nessas unidades, e vice-versa, né? Podemos sair das unidades menores e passar para as unidades maiores. Da unidade maior para menor, nesses casos aqui, a gente só vai multiplicando por 1.000 para fazer essas conversões. São as unidades que a gente mais vai utilizar. Claro que depois a gente vai falar sobre outras unidades de volume, outras unidades de massa também que a gente tinha falado anteriormente, só que aí a gente vai nos casos pontuais explicando as conversões dessas unidades de medida, tá bom? Olha só, de metro cúbico para litro a gente pode apenas multiplicar por 1.000. Se eu estiver passando de litro para centímetro cúbico, também multiplicar por 1.000 e eu vou colocar aqui alguns exemplos. Vamos supor que eu tenha 2.600 mililitros, ml, se eu queira passar dessa unidade de medida aqui para a unidade de litro, tá? Como que a gente faz? A gente pode fazer aquela mesma coisa que a gente tinha feito com a vírgula, né? A vírgula, na divisão, ela anda para a esquerda. Na multiplicação, ela vai andar aqui para a direita. E aí, olha só como é que vai funcionar. Se eu quero passar de ml para litro, eu estou passando aqui de baixo para cima. Então, a gente vai dividir por 1.000. Na divisão, ó, vou pegar aqui o 2.600.
dividido por 1.000, a vírgula do 2.600, que aparece aqui à direita do seu último algarismo, à direita dele, né? 2.600,0, ela vai ter que andar 3 casas, porque o 1.000 tem 3 zeros, para o lado esquerdo ou direito, como é uma divisão para o lado esquerdo. Então, vai andar aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Então, o resultado ficou 2,6 litros. Bem tranquilo, né? Se eu quiser passar agora da unidade de metro cúbico, por exemplo, se eu tiver 5 metros cúbicos e eu quiser transformar isso na unidade de mililitro ou de centímetro cúbico, né? O que a gente faz? Eu teria que multiplicar por 1.000, só que multiplicar por 1.000 duas vezes, né? Para passar diretamente de metro cúbico lá para centímetro cúbico, a gente multiplicaria então por 1 milhão. E aí ficaria 5.000 multiplicado por 1 milhão. Multiplicado por 1 milhão. Essa conta é simples, né? Multiplicou por 1 milhão o número 5, a gente vai ter o número 5 milhões. Mas é claro que você pode fazer a mesma jogadinha andando com a vírgula, né? Pegar a vírgula do 5,0 aqui, andar ela 6 casas ali para o lado direito, porque a gente está falando em multiplicação. E aí, nesse caso, 6 casas, porque 1 milhão tem 6 zeros. E aí a gente forma esse número aqui, que é o número 5 milhões, tá? Deixa eu corrigir esse zerinho aqui, ó. Deixar ele um pouquinho mais afastado, beleza. Então, a gente tem aqui 5 milhões de centímetros cúbicos. Lembrando que 5 milhões de centímetros cúbicos, ou falar 5 metros cúbicos, dá na mesma, ok? Nenhuma unidade dessa aí é maior do que a outra, tá? Essas grandezas, quando a gente converte a unidade de medida, a gente está falando do mesmo volume ocupado, só que em uma unidade de medida diferente. Aqui, pessoal, a gente vai falar sobre um outro tema que também é muito importante, que é a temperatura. O que vem a ser temperatura, né? Temperatura, ela mede o grau de agitação das partículas. A temperatura, como uma definição, ela é uma grandeza física que mede a energia cinética média de cada grau de liberdade de cada uma das partículas de um sistema em equilíbrio térmico. Definição bonita, hein? O que vem a significar isso, professor? Significa que a temperatura, ela vai medir a agitação das partículas em determinados sistemas. Imaginem vocês um recipiente onde eu tenho aqui umas partículas se movimentando. Mas elas se movimentam bem devagarzinho. A gente mede essa temperatura utilizando aqui, ó, um termômetro. O termômetro ele vai estar acoplado a esse sistema e ele vai medir a temperatura dizendo que a temperatura é baixa porque as partículas têm energia cinética baixa, ou seja, elas se movimentam lentamente. Agora, se nesse mesmo sistema ou um outro sistema qualquer eu tiver partículas se movimentando rapidamente, tá? São partículas que têm muita energia cinética. Quando a gente colocar um termômetro nesse sistema, a gente vai observar que a temperatura dele é mais alta. Então, quanto maior a energia cinética das partículas dentro de um determinado recipiente, maior é a temperatura naquele recipiente. Então, a temperatura ela mede o grau de agitação das partículas em um determinado local. Aqui vamos falar um pouquinho mais sobre a temperatura e sobre o termômetro. Aqui nós temos 3 escalas de temperaturas diferentes. O termômetro ele é um dispositivo que permite verificar a temperatura ambiente. Ele pode apresentar diferentes escalas. A leitura da temperatura de seu termômetro ela é relacionada com a proporção de energia cinética das partículas. A imagem a seguir compara as 3 escalas de temperatura, sendo que as escalas Kelvin e Celsius são as mais usadas pelos cientistas. Então, essa escala aqui, Celsius, e essa Kelvin aqui, são as que a gente mais vai estar utilizando. A escala Fahrenheit ela é mais utilizada nos Estados Unidos, tá? Só que no geral, Celsius e Kelvin é mais importante para a gente. Temos aqui um pouquinho sobre cada uma dessas escalas. Embora ali atrás a gente tivesse já esse termômetro, né? Esses termômetros eles estão mostrando para a gente o ponto de fusão. Aqui colocou-se a água como sendo aqui o nosso parâmetro, tá? Então, a gente está com esses 3 termômetros analisando o ponto de fusão da água, aqui em cima é o ponto de ebulição da água, né? Passagem do estado líquido para o estado gasoso, e o ponto de fusão da água está aqui embaixo.
Então, na escala Celsius, o ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, é de 0 graus Celsius. Se eu estiver falando na escala Fahrenheit, é de 32 graus Fahrenheit. Se eu estiver falando na escala Kelvin, a gente está falando em 273 kelvins. Observem que nesses casos, o Kelvin é o único que não utiliza o grau. Tá? Ele é chamado de escala absoluta de temperatura e não utiliza esse grau. E aqui a gente tem como ponto de ebulição da água na escala Celsius 100 graus Celsius, na escala Fahrenheit 212 Fahrenheit e na escala Kelvin 373 kelvins. Vamos agora analisar isso que a gente falou nos termômetros, né? Que na escala Fahrenheit, a escala termométrica, ela tem um símbolo, que é o F, né? No qual 32 graus F é o ponto de congelamento da água. Eu falei ali sobre o ponto de fusão, e aqui falou ponto de congelamento, professor. Por quê? Porque o ponto de fusão e o ponto de solidificação têm a mesma temperatura. A diferença é que no ponto de congelamento, né, que seria ali a solidificação, é você resfriando, e o ponto de fusão é você aquecendo, mas a temperatura é a mesma, tá bom? Então aqui são 32 graus Fahrenheit, é o ponto de congelamento da água, e 212 Fahrenheit é o ponto de ebulição da água. Com relação à escala Celsius, a gente tem aqui a escala de temperatura cujo símbolo é uma letra C, no qual 0 graus Celsius é o ponto de congelamento da água e 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Temos para a escala Kelvin, né, que é chamada escala de temperatura absoluta ou escala termodinâmica, cujo símbolo K, no qual o ponto triplo da água tem o valor de 273,16 kelvins. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer a conversão dessas escalas de temperatura. Tá? Então, a gente vai utilizar aqui, ó, aqui nós temos os pontos de fusão e pontos de ebulição dessas três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eu vou primeiro fazer uma análise com relação à escala Celsius com relação à escala Fahrenheit. Como que a gente faz uma relação entre essas duas escalas? É o seguinte, vamos colocar aqui, ó, escala Celsius, né, e Fahrenheit. Se a gente utilizar o teorema de Thales, a gente consegue, observando esses termômetros Celsius e Fahrenheit, fazer uma comparação entre eles para a gente conseguir descobrir uma temperatura. Vamos supor que eu dou uma temperatura na escala Celsius e quero saber, essa temperatura na escala Celsius equivale a quanto na escala Fahrenheit? Com a utilização do teorema de Thales, a gente consegue fazer isso. Observe, eu vou colocar aqui dois termômetros, tá? Tem aqui dois termômetros. Um vai estar na escala Celsius e o outro eu vou colocar aqui, ó, na escala Fahrenheit. Aí eu vou ter aqui o ponto de ebulição e o ponto de fusão deles. Vou colocar ponto de fusão, ponto de ebulição. Ponto de ebulição na escala Celsius são 100 graus. O ponto, e você pode analisar aqui, tá? O ponto de ebulição na escala Fahrenheit são 212 graus. No ponto de fusão, já que nós temos aqui da água, ó, isso aqui a gente está sempre utilizando a água como nosso padrão, tá? A água é o nosso padrão. O ponto de fusão da água é 0 graus e o ponto de fusão da água já na escala Fahrenheit a gente está falando em 32 graus, tá? Então está aqui 32 e 0. Bom, se eu quiser saber sobre uma determinada temperatura, né? Uma temperatura aí desconhecida, vou colocar ela como uma temperatura intermediária aqui. Uma temperatura intermediária nesses nossos termômetros. Como que eu sei de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius fazer essa relação? O que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui uma temperatura Celsius e uma temperatura Fahrenheit. Se eu pegar aqui, ó, essa menor distância entre o TC e o PF, né, que é o ponto de fusão, e eu fizer o TC menos o 0 graus Celsius que eu tenho aqui, essa temperatura que é do ponto de fusão, eu vou conseguir encontrar esse intervalo aqui. Eu vou colocar aqui, ó, TC, temperatura em Celsius, menos o 0. Esse daqui é o menor espaço que a gente tem. Eu vou colocar agora os 100 graus Celsius,
Aqui é esse maior espaço que nós temos, que é entre o 100 e o 0 graus Celsius. Esse maior intervalo aqui, ó, aqui embaixo, é a temperatura de 100 menos a temperatura de 0. Isso que eu fiz aqui, esse lado, ele é só com relação à temperatura Celsius. Eu vou fazer a mesma coisa para Fahrenheit. Vai funcionar assim. Qual que é esse menor intervalo aqui? É o TF menos o 32, né? Para a gente ter aqui essa distância. Então, TF, a temperatura em Fahrenheit, menos o 32, que é o ponto de fusão que a gente tem no Fahrenheit. Já, se a gente pegar a maior distância, que é o ponto de ebulição do Fahrenheit, e o ponto de fusão do Fahrenheit, eu vou colocar aqui embaixo, que são, opa, não é 300 não, aqui a gente tem 212 Fahrenheit menos 32. Se eu pegar TC menos 0, vai ser igual a TC. 100 menos 0 é 100. Do outro lado da igualdade, a gente tem TF menos 32, que vai dar TF menos 32 mesmo, não tem o que fazer com isso. 212 menos 32, que é igual a 180. Ok, aqui eu tenho uma relação entre temperatura Celsius e temperatura Fahrenheit, mas dá para a gente simplificar isso, né? Eu poderia, por exemplo, dividir aqui por 20, tanto aqui o 100 quanto o 180, para a gente dar uma simplificada. E aí a gente formaria o TC sobre 100 por 20 vai dar 5, né? E aqui TF menos 32 não tem o que fazer, a gente continua com ele aqui em cima, menos 32, dividido por 9. Olha só, a gente deu uma boa simplificada. Embora a gente possa simplificar mais ainda, tá? Essa fórmula que a gente tem aqui, ela é muito utilizada para fazer a relação entre os dois. Mas se você quiser simplificar um pouquinho a mais, você pode dividir por 5, tanto aqui quanto aqui, ó. 5 por 5 vai dar 1, então a gente vai ficar apenas com TC, e 9 dividido por 5 vai dar 1,8. Então a gente vai ter essa outra fórmula aqui, TF menos 32 sobre 8. Então, de temperatura Celsius, para você chegar na temperatura Fahrenheit, é só você pegar o valor que você tem de Fahrenheit, né, menos 32 e dividir por 1,8. E aí você encontra ele na escala Celsius. Essa é uma relação, essas duas fórmulas aqui a gente pode utilizar para fazer a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Agora a gente vai analisar, que já que a gente já fez entre essas duas, entre a escala Celsius e a escala Kelvin, uma relação entre as duas. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Então vamos montar novamente nossos termômetros. Vou colocar aqui dois, um na escala Celsius e o outro na escala Kelvin. E a gente vai comparar novamente lá os pontos de ebulição, lembrando que a gente está utilizando como padrão a água, tá? E o ponto de fusão. Temos também uma temperatura intermediária, que a gente vai colocar aqui, que é aquela temperatura na qual os exercícios dão para a gente, e a gente tenta descobrir da escala Celsius quanto que é em Kelvin, da escala Kelvin quanto é em Celsius. O ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Já na escala Kelvin, a gente tem aqui ó, um ponto de ebulição de 373 kelvins. Como ponto de fusão na escala Kelvin, nós temos o 273 kelvins. E na escala Celsius, o ponto de fusão, a gente está falando em 0 graus. Agora, temos uma temperatura intermediária, que vai ser o nosso TC, e o nosso TK para a escala Kelvin. Para a gente fazer as relações, a gente vai utilizar aqui esse menor espaço, TC menos 0, para a gente descobrir quanto vale esse menor espaço. A mesma coisa a gente vai fazer no Kelvin, né? TK menos o 273, que é o ponto de fusão dele. Então vai ficar aqui TK menos 273. O maior espaço na escala Celsius é o 100 menos o 0, para a gente descobrir aqui esse espaço que nós temos. 100 menos 0. E a mesma coisa a gente vai fazer, só que agora o ponto de ebulição menos o ponto de fusão na escala Kelvin é o 373 menos 273. 373 menos 273. Bom, aqui eu vou ter TC menos 0, que vai ser TC, 100 menos 0 é 100. Isso vai ser igual a TK
menos 273. 373 menos 273 é igual a 100. Aqui a gente pode simplificar, cortando 100 com 100, a gente fica com Tc, temperatura em Celsius, sendo igual a temperatura em Kelvin, mais 273. Então, essa daqui é a fórmula que a gente utiliza para a gente descobrir qual que é a temperatura em Celsius que a gente tem a partir da temperatura em Kelvin. Se eu pegar esse 273 aqui positivo e jogar ele para o outro lado da equação, ele vai negativo, né? E aí a gente vai ter Tk, que é a temperatura em Kelvin, sendo igual a Tc menos 273. Ou seja, se eu quiser descobrir uma temperatura em Kelvin e eu tenho uma temperatura em Celsius, é só eu pegar aquela temperatura em Celsius menos 273, pronto, que a gente fez a conversão. Então agora vocês sabem de onde surgem essas fórmulas, né? Que mais 273 você transforma para Kelvin, menos 273 para Celsius. Tudo vai vindo aqui, ó, dessas relações que a gente está fazendo entre os dois termômetros, um termômetro em Celsius e o termômetro na escala Kelvin. Agora que a gente já falou sobre a mudança que a gente tem da escala Celsius para a escala Fahrenheit e vice-versa, da escala Celsius para a escala Kelvin e vice-versa, vamos analisar a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Bom, da mesma maneira, a gente vai começar aqui montando nossos dois termômetros. E a gente vai utilizar um na escala Fahrenheit e o outro na escala Kelvin. A gente vai utilizar novamente a água como sendo o nosso padrão. Então, a gente vai falar sobre o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão dela. Na escala Fahrenheit, a gente tem como sendo o ponto de ebulição 212 Fahrenheit. Então, vamos colocar aqui, 212. O ponto de fusão como sendo 32 Fahrenheit. Na escala Kelvin, a gente vai trabalhar com 373 kelvins para ser o nosso ponto de ebulição, 373 ponto de ebulição, e o ponto de fusão 273 kelvins. A gente vai pegar aqui uma temperatura intermediária, uma temperatura qualquer, na escala Fahrenheit vai ser o nosso TF, e na escala Kelvin, o nosso TK. Bom, tirando aqui a diferença entre TF e o nosso ponto de fusão na escala Fahrenheit, a gente vai ter temperatura em Fahrenheit menos o ponto de fusão, que é de 32 graus Fahrenheit, e o maior espaço que nós temos aqui é a diferença entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão da nossa escala Fahrenheit, que são 212 menos 32. A mesma coisa a gente vai fazer com relação à escala Kelvin. A gente vai pegar o nosso TK menos 32, para a gente ter esse intervalinho aqui, TK menos 32, 273. Observem aqui que o ponto de fusão do TK é o 273, então por isso a gente vai pegar TK menos 273, e o intervalo maior, que é o ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Essa diferença é 373 menos 273. Bom, TF menos 32 vai dar TF menos 32 mesmo. 212 menos 32 vai ser igual a 180. Temos aqui do outro lado TK menos 273 sobre 373 menos 273 tem aquele mesmo intervalo que a gente já tinha analisado até na temperatura de graus Celsius, né? Intervalo de 100. E aqui a gente pode simplificar, igual a gente fez quando a gente falou em Celsius e Fahrenheit, a gente dividiu por 20, tanto aqui no caso do Fahrenheit, quanto no caso do Celsius. A gente vai fazer a mesma coisa aqui no Kelvin, né? Então a gente vai ter TF menos 32 sobre 180 dividido por 20 igual a 9. Já TK menos 273 vai ficar aqui em cima. E ali embaixo a gente vai ter essa simplificação, 100 por 20, o que vai ser igual a 5. Então, essa fórmula aqui, ó, ela relaciona a temperatura que a gente tem em Fahrenheit com a temperatura em Kelvin. Então, vamos supor que o exercício vai lá e te dá uma temperatura de, sei lá, 40 graus Fahrenheit. E ele quer saber quantos você tem em Kelvin. Você vai substituir aqui na fórmula. Você vai colocar o 40 no lugar do seu TF, para você descobrir quanto que vale o TK. Ah, não, o exercício me deu uma temperatura em Kelvin e ela quer saber em Fahrenheit quanto é que vale. Você vai substituir o TK por essa temperatura,
utilizando essa fórmula você encontra a temperatura em graus Fahrenheit. Bem tranquilo. E aqui você sabe da onde que vem essa fórmula também. A gente fez essa análise entre esses dois termômetros e partimos para essa fórmula aqui, que é de conversão dessas duas escalas termométricas. Agora que você já entende como fazer essas conversões das escalas termométricas, vamos falar um pouco sobre a pressão. Pressão é a relação entre uma determinada força e sua área de distribuição. O termo pressão ele é utilizado em diversas áreas da ciência como uma grandeza escalar, que mensura a ação de uma ou mais forças sobre um determinado espaço, podendo este ser líquido, gasoso ou mesmo sólido. Tá? E aqui a gente tem um material, né, que mede a pressão, um manômetro. Nós vamos ter aqui, por exemplo, um recipiente. Dentro desse recipiente, eu vou colocar aqui um gás, tá? E aí esse gás tem diversas partículas, e essas partículas elas ficam se chocando sobre as paredes desse recipiente. Quando elas se chocam sobre as paredes do recipiente, elas exercem uma pressão sobre essa parede, elas exercem uma força sobre essa parede. Essa força, dividida pela área que a gente tem nessa parede, é igual à nossa pressão. Então, pressão nada mais é do que uma força sobre a área de um determinado recinto, de um determinado recipiente, tá bom? Então, aqui, quando a gente falar em pressão, o foco, pelo menos inicialmente, vai ser também com relação às unidades de medida de pressão. E a gente vai fazer as conversões dessas unidades. Temos aqui as unidades de pressão, como o atmosfera, o famoso ATM, milímetro de mercúrio, que é o mm de Hg, também famoso, né? Centímetros de mercúrio, temos o pascal e o quilopascal. Lembrando que a unidade padrão de pressão aqui que nós temos no sistema internacional é essa última que nós temos aqui, né? Pascal ou quilopascal. E aí a gente tem aqui a unidade de ATM, atmosfera, que aparece muito nos exercícios. Então, saber converter de atmosfera para milímetro de mercúrio, de atmosfera para pascal e outras unidades de pressão é muito importante para vocês, tá bom? Temos aqui a conversão das unidades de pressão, e aqui a gente vai fazer algumas relações entre elas. Aqui eu coloquei sempre o ATM se relacionando às outras unidades, mas podemos relacionar todas elas uma com a outra, não precisa necessariamente passar por ATM. Ó. Se eu sei que um ATM ele equivale a 101,325 quilopascal, eu sei também que 101,325 quilopascal equivale a 101.325 pascal, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, né, que também seriam ali 760 torr, tá, dá na mesma aqui, ou 76 centímetros de mercúrio. Tá? Então você pode ir convertendo todas essas unidades de medida utilizando aqui essas relações entre elas. Tá? Isso daqui a gente vai praticar mais essas conversões de unidade de medida de pressão na nossa próxima aula. Por hoje, eu vou deixar aqui apenas uma conversão bem simples. A gente vai converter aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, a gente sabe que um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio, certo? Se eu quiser converter de ATM, eu vou colocar aqui 2 ATMs para milímetros de mercúrio, o que a gente faz? Uma regrinha de 3, ela resolve isso aqui para a gente simplesmente. Ó. A gente faz uma multiplicação cruzada, quem está embaixo na segunda coluna multiplica por quem está em cima da primeira coluna e vice-versa. Então a gente vai ter aqui x vezes 1 que é igual a x, vamos fazer essa multiplicação, 760 multiplicado por 2. A gente está multiplicando 2 por 760. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 7 é 14, mais 1 dá 15. Então aqui a gente chegou em 1520. O x, ele não era para a gente milímetros de mercúrio? Então aqui, ó, milímetros de mercúrio. Então a gente fez a conversão de 2 ATM e descobrimos que ele equivale exatamente a 1520 milímetros de mercúrio. Isso daqui, fazendo regrinha de 3, a gente consegue converter qualquer escala de pressão, tá bom?
e a gente vai ver mais sobre isso na nossa próxima aula. Bom, pessoal, basicamente é isso. A gente trabalhou aqui a unidade de medida de massa, de volume, falamos sobre as escalas termométricas e falamos um pouquinho também sobre as unidades de medida que a gente tem para pressão. Na nossa próxima videoaula a gente vai trabalhar um pouquinho mais com esses conceitos. Eu espero vocês por lá. Eu desejo bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.